sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, temei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Levanta as tuas mãos para o céu, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo nos traz vida. E neste domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui unidos. E você que está na tua casa, nos acompanhando, peça mesmo esse Espírito Santo sobre a tua vida. Esse escolher a vida, esse optar pela vida, esse em defesa da vida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, da Shekinah. Você que está aqui, irmão e irmã, levanta os teus braços e peça mesmo a graça do Espírito Santo, que esta Shekinah, que essa força do alto, que o Espírito Santo, que é vida e é vida em abundância, venha sobre nós agora. Abre os teus lábios e peça. Vem Espírito Santo de Deus, alma da igreja, vem Espírito Santo de Deus, desça sobre nós, nos levantando, nos revigorando, Senhor. E você, irmão e irmã que está na tua casa, receba a graça do Espírito Santo, receba a força do Espírito Santo. Ore conosco, se una conosco em oração, porque o Senhor, Ele pode te alcançar nesta manhã. Você que anda agoniado, que está triste, que está preocupado com tudo que tem passado, peça a graça do Espírito Santo, que a Shekinah do Senhor, que a Shekinah do Senhor venha sobre nós. Peça, vem, desce do céu sobre nós, Shekinah, vem. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, temei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, temei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Vai soltando a tua voz, meu irmão. Vai soltando a tua voz, minha irmã. Vai deixando com que o Espírito Santo, Ele vai preparando o teu coração. Ele vai deixando você com sede, com desejo de ouvir as sagradas escrituras, a palavra de Deus que vai ser proclamada. Aleluia, Senhor. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, o Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós. Podemos sentar, irmãos queridos. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. O tema para essa pregação: escolhe, pois, a vida.
Escolhe, pois, a vida. Amém? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da cidade, da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, o tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se que estivera morto, e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos os temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir, irmãos, a santa palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Queridos irmãos, escolhe, pois, a vida. É o plano, é a proposta de Deus para cada um de nós, amém? Escolhe, pois, a vida. Se nós, enquanto cristão, que temos um Deus que é o puro amor, que tem um Deus que é vida plena, que tem vida em abundância, se nós não optarmos, não escolhermos pela vida, quem é que vai escolher? Se nós olharmos para o Evangelho, nós percebemos que Jesus sempre se aproxima para trazer vida. Aonde está a morte, Jesus vai. Nós olhamos para este Evangelho, que Jesus estava se aproximando da entrada de uma cidade que tinha morte, que tinha alguém que estava saindo da cidade para ser sepultado. Jesus então se aproxima do local aonde estava a morte. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta manhã, talvez na tua casa, talvez na porta da tua casa, na porta da tua vida, esteja alguma situação de morte, esteja alguma situação de depressão, de desespero, e você que está na tua casa, talvez também tenha vivido isso. Nas portas da tua casa, por perto de você tem morte, tem tristeza, tem agonia. Eu quero dizer que assim como Jesus deu passos em direção à morte, para levar a vida para aquela família, para aquela viúva mãe, que tinha um único filho, já era viúva, estava perdendo o seu filho único. Assim como Jesus se aproximou da vida dela e deu vida e devolveu alegria para aquela mulher, nesta manhã, Deus quer te dar alegria, Deus quer te trazer abundância, porque o tema durante todo este dia, queridos, é o sentido da vida. E Jesus, Ele quer dar sentido à nossa vida. Talvez você esteja em casa aí, no sofá, mudando de canal e de repente encontrou nós falando do amor, nós falando da vida, e você estava tão sem vida, estava tão sem esperança, meus queridos. Nós não podemos perder a esperança jamais. Podemos perder muitas coisas na nossa vida, mas se perdermos a esperança, a nossa vida já não tem mais sentido. Se nós perdermos a esperança de que de Deus vem vida plena para nós, nós perdemos o sentido. E viver sem esperança, viver sem sonho, viver sem uma esperança que Deus pode arrancar as pessoas que estão nas trevas da nossa família e trazer para a luz e trazer para a vida, é andar sem sentido, e não é isso que Deus quer para nós. Deus, desde manhã, está dizendo, aqui na Rede TV Século 21, que o nosso Deus, Ele é a favor da vida. Ele é a favor da vida, e Ele mostra para nós, na palavra. Olha, Jesus então encontra aquela situação de morte,
existiam dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Algumas pessoas estavam indo em direção à morte, outros estavam andando com a vida que é Jesus, amém? Eles olham, e eles viram esse encontrar-se da vida com a morte, e graças a Deus, todos optaram por seguir a vida. Quando acontece esse choque, esse encontro entre tristeza e alegria, entre morte e vida, a vida venceu. Se a vida venceu nesse contexto do Evangelho, aqui em nosso Brasil, eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho esperança, que nós vamos vencer a cultura de morte. Nós vamos vencer a morte, sim. Eu tenho a fé em Deus, que nós vamos conseguir manter o nosso país em favor da vida. Não ao aborto, não a tudo isso que tem se levantado. Veja, queridos irmãos, aquele jovem estava encerrado no caixão. A Bíblia vai dizer que Jesus então se aproxima dele, mas tem algo muito importante e interessante nisso tudo, para que fomente em nós mais a esperança. Para que fomente mais em nós a esperança, meus irmãos, antigamente, eles tinham um costume de enterrar o morto fora da cidade. Eles não enterravam de jeito nenhum o defunto dentro da cidade. Por isso que eles estavam saindo da cidade. E é interessante que Jesus vinha vindo de fora da cidade para entrar na cidade, amém? E tenho certeza que Jesus, ao passar pelo caminho em direção àquela morte, ele passa por um lugar onde estava aquele jovem. O sepulcro já estava aberto, já não tinha mais esperança, já não tinha mais vida. As pessoas já tinham mandado, olha, pode abrir o sepulcro, porque o menino morreu. Pode abrir o sepulcro, porque já foi decretado que está morto. E no contexto do aborto, existem muitas situações assim. Quando que alguém recebe um diagnóstico de que estão gerando uma criança e talvez, só vai dar trabalho. E é claro que o aborto não é legalizado no Brasil, mas existem por trás pessoas mal orientadas que dão mal conselhos. Talvez a pessoa está ali sabendo que aquela criança vai nascer talvez com deficiências físicas, que vai ter muita dificuldade pelo caminho. Muitas pessoas aconselham a abortar. Ou uma pessoa que é estrupada, que é violentada, e aí ela tem aquilo ali como morte, e é uma situação muito difícil. Quem sou eu aqui para questionar alguém? Mas sabemos que é uma situação difícil, mas também sabemos que ali tem vida, não importa o contexto. Abrir o sepulcro é fácil, não é verdade? Abrir o sepulcro é muito fácil, enterrar é mais fácil ainda, é só rolar a pedra, é só jogar a terra em cima. É fácil encontrar pessoas na tua vida para fazer você desanimar, para você desistir do teu casamento, para você desistir do seu filho que está nas drogas, para você ir a favor do aborto e ir pelo caminho que, entre aspas, parece ser mais fácil. Para que eu vou gerar algo que eu não desejei? Para que, como dizem aí, disseram, rolar até esses dias no WhatsApp e Facebook, eu vou levar isso por toda a vida, eu vou carregar essa coisa que eu não desejei. É isso que dizem. Lembra que eu dizia no início? Coisificar. Está olhando para o ser humano como uma coisa. Só que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que assim como Jesus viu o sepulcro aberto daquele menino, Ele também vê toda a tua vida. Ele vê toda a tua história. Ele vê você, mãe, que sofre com os teus filhos que estão nas drogas. Ele vê você, mulher, que está sofrendo agora porque não era o momento desejado. Você tinha planos, talvez. Você tinha um plano de carreira na sua empresa, você engravidou.
E talvez para você não foi muito fácil isso. Talvez foi uma dor, você chorou, você ficou desesperado. Mas eu tenho que te dizer que Jesus já olhou a sua dor. Jesus já entendeu o teu sofrimento e Ele te oferece um caminho. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Talvez você já está cheio de conselhos. O meu casamento já não tem mais jeito, então vamos lá. O sepulcro já está aberto, fechemos a pedra. Não, Deus fala para você, meu irmão e minha irmã, escolhe, pois, a vida, porque a vida vem esperança. O seu filho que está nas drogas, talvez você diz, ou o seu filho está preso, deixa ele lá, fecha o sepulcro. Jesus está vendo o teu filho lá na cadeia. Jesus está vendo os teus filhos nas drogas, em lugares perdidos que não tem mais vida. Ele está dizendo, eu já vi, e se depender de mim, diz o Senhor, ninguém vai fechar o sepulcro da tua vida, ninguém vai fechar o sepulcro da tua história. Você que está na tua casa nos ouvindo, meu irmão e minha irmã, talvez você já estava ali, o sepulcro já estava aberto, só faltava fechar a porta, fechar a pedra, e Jesus te diz, não feche, não feche. A última palavra na tua vida, a última palavra na tua história sou eu, diz o Senhor, sou eu, diz Ele. Olha, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ao se aproximar, Ele se comoveu, Ele teve compaixão daquela mulher que era viúva. Talvez Ele tenha enxergado naquela mulher a sua própria mãe, porque Maria nesse tempo já era provavelmente viúva, e ela tinha um único filho, e o único filho de Maria também ia morrer. E Jesus, ao olhar para aquela mãe, Ele que passou por todo o sofrimento humano, Ele pode falar do amor, Ele pode falar do sofrimento. Ele então toca no caixão, e a Bíblia diz que quando Ele tocou no esquife, aqueles que estavam levando o moço para ser enterrado pararam. O que quer dizer isso para nós hoje? A vida vence a morte, amém? A vida vence as trevas, a vida vence as forças que estão querendo nos levar para o buraco. A vida que vem de Deus, o poder da tua oração, o seu acreditar em Deus, nessa vida que é em abundância, é quando Deus toca pela força da tua oração, aqueles que estão levando os teus para os bares, para as drogas, para serem enterrados, eles param, porque maior é o nosso Deus, amém? Maior é o nosso Senhor. Você crê nisso, sim ou não? Diga comigo então, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que se eu optar pela vida, vida eu terei, minha família terá, vida em abundância. Vamos aplaudir, porque isso é promessa, é graça de Deus sobre todos nós, meus irmãos. Aquele moço que estava deitado, sentou-se. Existe alguma pessoa deitada na sua vida? Existe algum parente seu que se encontra deitado? Espiritualmente, não tem força mais para levantar. Eu quero dizer que se você crê hoje, se nós crermos hoje, Deus pode tocar no caixão, Deus pode tocar no esquife, na onde que está prendendo o teu filho, a tua filha, o teu casamento, e Ele quer, assim como Ele disse, moço, levanta-te, Ele está dizendo para nós hoje, levanta-te, levanta-te, Brasil, levanta-te de joelhos, levanta-te a favor da vida, diga não à morte e sim à vida. E a Bíblia fala que aqueles pararam, e o moço sentou, irmãos. O moço, além dele sentar, ele começou a falar. Jesus devolveu força para aquele jovem. Não sabemos a causa de sua morte, mas talvez ele tenha morrido porque ele não tinha força para falar não para a morte. Mas agora Jesus devolveu a vida para ele. E Jesus quer devolver a vida para cada um de nós, para você que está na tua casa, para vocês irmãos que estamos aqui. Deus quer entrar na tua história, Deus quer entrar em você, jovem que não consegue dizer não às drogas, não consegue dizer não às coisas do mundo. Jesus quer dizer, levanta-te. E o moço começou a falar.
Deus quer dar força do diálogo dentro de casa, pai, mãe que está nos assistindo. Deus quer te colocar palavras de sabedoria, assim como aquele moço voltou a falar. Deus está te dando autoridade como pai e mãe, para chegar para os teus filhos e ensinar novamente o caminho de Deus para eles, ensinar o caminho da verdade. É isso que Deus quer para nós. E de forma alguma, queridos, nós podemos sair daqui hoje. Existem dois caminhos: o caminho da cultura de morte e o caminho da vida. Que no final da tarde de hoje, nós que estamos aqui e os irmãos que estão nos acompanhando em casa, nós temos que ter uma decisão em nosso coração, e que a nossa decisão seja a vida. Olha para o seu irmão, diga para ele: escolhe, pois, a vida. Irmãos amados, aborto nunca. Escolhe, pois, a vida. Hoje o tema que norteia-nos durante todo o dia é esse: a favor da vida e não a morte, não ao aborto. Não deixe que essa palavra, e muito menos esse ato, entre em nosso meio. Que o Brasil possa acordar e que possamos dizer: aborto nunca, nunca em nossa nação. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que nós vamos conseguir levantar isso, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Olha, queridos irmãos, o aborto, ele é sempre um ato contra o indefeso, é um ato covarde, é um ato de covardia. Se nós olhamos para o Evangelho e conseguimos ver que Deus, ele é a favor da vida o tempo inteiro, se nós conseguimos ver que Deus é o puro amor e que ele entra no meio da morte e faz gerar vida. No Antigo Testamento tem aquela imagem do vale de ossos secos. Deus coloca o profeta no meio do vale de ossos e ele sopra vida, porque Deus é a favor da vida, porque Ele que desejou, Deus nos desejou, Deus sonhou conosco. Portanto, não podemos querer interromper aquilo que é dom de Deus. Não podemos deixar com que as pessoas cometam esse ato de covardia, independente das situações. Até mesmo que eu dizia na questão do estupro, não é o inocente, não é o bebê, não é o feto que tem culpa. O agressor tem que ser punido, sim, e as autoridades estão aí para isso, mas nós não podemos querer consertar um erro cometendo outro. Escolhe a vida, Brasil, escolhe a vida. Olha, meus irmãos, a criança que nasce, que é identificado com deficiência, é um ser humano. Em Jeremias 1, versículo 5, vai dizer assim, meus irmãos, vai dizer para nós, que eu te conheço. Jeremias, diz o Senhor, eu te conheço, quando você estava ainda no ventre da tua mãe. Deus nos conheceu, meu irmão e minha irmã, antes mesmo de nós termos a nossa mãe ter nos dado a luz. Deus nos conhece antes, Deus falou conosco antes, Deus sonhou conosco antes. Eu não sei quanto a você, mas eu não me acho digno, eu não me acho no direito de interromper algo que o belo criou, que o belo fez existir, que é Deus. Não tem como. Quem somos nós para interromper aquilo que o Todo-Poderoso quis? E se Ele quis, nós também vamos querer, amém? Nós também vamos querer. Ah, mas é um dia de um erro, é um dia que eu não pensei. Agora, porque eu não pensei, eu vou cometer um assassinato. É um assassinato, é um ato de covardia, sim, porque a vida já é na concepção. Não tem como, é um dia, é um mês, é um ano, queridos irmãos, é ser humano. Entende que a substância é ser humano, entende que a essência é ser humano. Nós precisamos acordar. Se o mundo está dormindo, nós vamos acordar ele.
Se o Brasil está, algumas pessoas no Brasil estão dormindo com referente a isso, nós precisamos acordar ele e dizer assim, ó, nós somos a favor da vida, amém? Nós somos a favor da vida, longe de nós a cultura de morte. Não tem como comparar, é a mesma coisa de eu pegar o milho, e só porque eu fiz um curau com ele, eu não dizer que é de milho. Eu pego o milho, eu posso até fazer um bolo de milho, mas eu vou ter que dizer, é bolo de milho. Não, é um dia só, é ser humano. É um mês, é ser humano. É um ano, é ser humano, é filho de Deus. É filha de Deus. Não tem como desassociar as coisas. Não tem como dividir o ser humano. Vocês entendem, irmãos? Vocês entendem que eu dizia lá no início daquela coisificar o ser humano? De pegar o ser humano e tentar reduzir ele. Tentar reduzir o ser humano em partes. Olha, um dia de gestação, na concepção ali, não é é um ser humano, pode fazer o DNA, pode fazer o que for, vai constatar que era um ser. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, meus irmãos. E é preciso nós, católicos, apostólicos, romanos, acordar para isso. Sair em defesa da vida, sim. Olha, tem pessoas muito inteligentes, tem pessoas muito capacitadas para falar sobre isso. Eu vim aqui falar da palavra de Deus, mas existe, olha, desde o século XIX, irmãos, a ciência reconhece que a vida humana se inicia na concepção. O maior geneticista do século XX, aquele homem, ele descobriu a síndrome de Down, ele atestou esta verdade. Olha o que ele diz: não existem tratados de embriologia que neguem este fato. O embrião cresce com autonomia, entende? Cresce com autonomia, porque tem vida, tem sexo definido, é completo e vai se desenvolver até a sua morte, a partir de tudo o que já possui. Isso aqui, irmãos, é ciência que está falando. Olha, ele vai se desenvolver até a morte a partir daquilo que ele já possui. Entenderam? Já na concepção, tudo que o ser humano precisava para se desenvolver, para viver, já está ali, no ato da concepção, queridos. Olha que coisa bela. E ele vai dizer mais ainda, irmãos: toda a mensagem de sua vida já está ali completamente definida. Ele só precisa de 3 condições para seguir a sua vida. Olha só, presta atenção nas três condições que aquele embrião precisa: oxigênio, nutrição e tempo. O mesmo de que nós precisamos. O mesmo que nós hoje precisamos, o embrião precisa para sobreviver, nada mais e nada menos. Portanto, não tem desculpas, não tem o porquê. Olha, não é um ser humano, é um ser humano sim. E queridos irmãos, como é bom saber a verdade, verdade ou não é? Como é bom nós ouvirmos a verdade. Eu vi uma história um dia, de um padre dizendo que uma mulher foi se confessar a ele, na verdade partilhar com ele. Ela disse assim: padre, eu vim aqui pedir um conselho e na verdade uma permissão, porque eu desejo abortar, eu preciso abortar essa criança, porque eu já tenho vários filhos e a condição que eu estou hoje não dá para seguir em frente. E aí o padre disse para ela assim: minha filha, vamos fazer o seguinte, volta para tua casa e traz um dos teus filhos aqui para mim. E ela ia saindo, e quando ela estava no caminho, ela voltou e falou: padre, por que o senhor quer que eu traga um filho aqui até o senhor? Ele disse assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar o seu filho quando ele chegar aqui. Ela: o senhor está doido, o senhor não pode fazer isso, como que o senhor, querendo se tornar um assassino e me fazer assassina do meu próprio filho?
E o padre, virando para ela, disse: não é isso que você está querendo fazer? Com esse filho que está aí sendo gerado? Não há diferença, irmãos, é um ser humano. É vida, e é vida plena. Como eu dizia, irmãos, todos aqueles que um dia pensou em abortar e depois, graças a Deus, não abortou, hoje olha para os teus filhos e diz: imagine se eu não tivesse essa bênção na minha vida. Imagine se eu não tivesse esse tesouro na minha vida. Porque família, gente, filho é tudo de bom, é verdade ou não é? Dá trabalho, mas vale a pena. É tudo de bom. É tudo de maravilhoso, meus irmãos. Olha só. É preciso nós acordarmos. O mundo, as redes sociais está massacrando os filhos de Deus. Eu vi no Facebook outro dia uma mulher, uma atriz antiga, televisão, e ela dizendo a respeito do aborto, critica o Papa, fala um monte de coisa, e por fim ela diz assim: agora a pessoa vai ter que carregar aquela coisa para o resto da vida. Lembra que eu dizia, irmãos, a coisa que o Papa João Paulo II já dizia? Que estão querendo coisificar o ser humano, querendo dizer que é apenas uma coisa. Mas olha, eu acabei de ler para vocês algo que a ciência já falou, que é a vida na concepção. E o que um embrião precisa, nós também precisamos para sobreviver. E ele vai se desenvolver a partir daquilo que ele tem. Ele vai desenvolver o resto da sua vida. Portanto, não tem desculpas. E eu quero finalizar contando um testemunho para vocês, que vale a pena, vale muito a pena sair em defesa da vida. Lá no nosso grupo de oração, um casal de meu primo, né, e uma moça, que hoje é minha prima, namoraram com sonho, com desejo de ter filhos, e eles, de fato, deram um sim lá diante do altar, que aceitaria todos os filhos que Deus lhes desse. E assim eles fizeram, meus queridos. Casaram-se. Tiveram algumas dificuldades para ficarem grávidos. Mas um dia Deus concedeu para eles. Depois de uma longa luta e espera, com algumas dificuldades, ficaram grávidos. E quando foram fazer ultrassom, tinha 2, ficaram grávidos de gêmeos. Só que no decorrer da gravidez, teve uma complicação, e um dos bebês, Deus recolheu, e ficou somente um bebê chamado Aaron. E irmãos queridos, daí para frente, eles viveram um calvário, viveram muita dificuldade. A esposa começou a alterar assim a pressão dela, e foi ficando cada vez mais difícil para manter aquela gravidez até o final. E num contexto desse, muitos entram em desespero. Muitos podem até dizer: não valeu a pena, será que, nossa. E aí foi complicando tudo. Foi complicando a situação, a pressão dela foi aumentando, aumentando, aumentando. E quando o bebê estava com 5 para 6 meses, não teve mais como segurar o bebê. Os médicos chamaram: vamos internar, porque se ela continuar com a pressão desse jeito, vai perder o bebê, e a mãe também corre o risco muito de vir a óbito. E eu então tirar o bebê, já nos primeiros dias, no primeiro dia da internação. Eu sei que Deus foi mantendo até onde Ele quis, mas chegou uma hora que não teve mais jeito. E Deus preparou o horário para que essa criança viesse à vida. 3 da tarde, a hora da misericórdia, a hora do amor, a hora que Ele no alto da cruz deu a vida para nós. Irmãos queridos, foi um sucesso o parto. Ali fizeram a cesárea, tiraram o bebê de 6 meses, 600 gramas. Você imagina? Sabe o que é 600 gramas, irmãos? Às vezes nós compramos, né? Uma comparação até estranha, mas às vezes eu já comprei 600 gramas de mortandela.
e eu já levei para minha casa. Você imagine 600 gramas, mas naquelas 600 gramas estava uma vida, amém? Estava o amor de Deus inteirinho ali, queridos. Estava uma história. O bebê Aaron, que já tinha perdido um irmão, já tinha perdido um bebê, um irmão, gêmeos, mas que ele estava ali lutando com a vida, porque até um bebezinho sabe que o valor que tem a vida, e nós depois de grande queremos esquecer o valor que tem uma vida, e ele lutou com suas forças, 600 gramas, na palma de uma mão, caiu para 550, porque cai mesmo. Eu trouxe aqui algumas fotos, não sei se conseguem focar, talvez, se eu puder ajudar. Aqui foi, irmãos, aqui ó, dizer para vocês, a foto dá um tamanho maior, e eles não podiam também, quando o nenê estava em um determinado momento lá na UTI, não podiam ficar tirando fotos, e ele foi vencendo, irmãos, foi vencendo. A esposa teve complicação, teve infecção generalizada, foi para a UTI. No meio dessa oração toda ele vai, o esposo vai, e chega até o médico diz, se prepare, porque você pode perder o seu filho e a tua esposa. Tiraram 1,6 litro de pus da esposa dele, da infecção generalizada que ela teve. Resumindo, Deus salvou a mãe, e Deus salvou aquela criança. Ela ficou 2 meses internada, os rins dela pararam, complicou tudo, mas a vida venceu, a vida venceu a tristeza, a vida venceu a morte, amém? Aqui é uma foto dele um pouquinho maior, o bebê ficou 4 meses, 4 meses o bebê ficou lutando a favor, contra a morte e a favor da vida. E meus queridos irmãos, por fim, depois de 40 dias, de 4 meses, olha só, veja se foi um milagre o que eles viveram. Vocês conseguem ver? Isso daí, meus queridos, foi o hospital que parou. No dia que esse bebê teve alta, no dia que ele estava indo para a tua casa, o hospital parou. Os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais ali que cuidaram daquele bebê, fizeram essa despedida para aquele menino, para aquela criancinha, que podia ser o fim, que podia ser a morte, mas Deus deu a vida para ele. Depois de 4 meses, ele chegou em sua casa, para a honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir? Eu quero convidar o casal aqui. Nós trouxemos eles aqui, irmão, o casal. Pode aplaudir, porque é um milagre de Deus. Esse é o guerreiro de Deus. Irmão, vocês não têm noção o que esse guerreiro é. Depois de toda a complicação, os médicos disseram, é um vencedor, é um vitorioso, mas ele não vai enxergar. O médico chegou a falar isso. Olha para o rosto dele. Vocês já viram um deficiente visual de óculos? Ele está enxergando. Ele já enxerga. Está fazendo um procedimento, um acompanhamento com o médico. Mas os pais descobriram. O médico já ficou desconcertado. E nós fizemos a seguinte comparação. Assim como não se coloca óculos num deficiente visual, também não se coloca uma pedra no sepulcro de alguém, que não se coloca soldados para vigiar um corpo. Colocaram soldados para vigiar, fica aqui um pouquinho,
colocaram os guardas para vigiar o corpo de Jesus que estava morto, porque sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E eis um milagre diante dos nossos olhos, meus irmãos. Eis um milagre diante. Ergue. E vamos louvar o Senhor, meus irmãos, pelo dom da vida. Pelo dom da vida dessa criança, proclamando o milagre de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Papai do Aaron, nós estamos encerrando essa manhã em defesa da vida, essa semana toda aqui na Rede Século 21, falando da vida acima de tudo. Você tem um milagre no seu colo, o Aaron, esse menino lindo, maravilhoso. O que você diz para quem está em casa, as pessoas que estão passando por um sofrimento na família, uma dificuldade? A vitória é possível, crendo em Deus? Sim, padre. Até eu falo para o meu primo que eu cheguei para Jesus e falei para ele assim: Jesus, eu entrego a minha esposa e meu filho para ti. Se o senhor quiser levar os dois embora, pode levar, que eu vou continuar te amando e te servindo. Jesus falou: vou te devolver os dois, curado e restaurado. Obrigado, Jesus, lindo. Aquilo que parecia impossível. Nas palmas para Jesus, obrigado, Senhor. Aquilo que parecia não ter saída, minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.